Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A violência doméstica é um flagelo que nos tem acompanhado. O combate à violência doméstica é tarefa de todos os partidos, dos vários agentes da sociedade civil e das organizações não governamentais, mas, sobretudo, do Governo. Os debates em torno deste tema tão grave transmitem a ideia do eterno retorno, dando a ilusão de que se avança, quando afinal permanecemos exatamente onde estávamos. Tantas vezes, várias de nós subimos esta tribuna para falar da violência doméstica com palavras indignadas e revoltadas, como se justifica. Não é certamente por falta de debate nem por falta de ideias que a situação continua muito preocupante e os números continuam alarmantes. Faltará talvez vontade política para atacar o problema de frente, com mais gestos e menos palavras, por mais bem-intencionadas que estas sejam. Com legislação mais adequada e menos proclamatória, com maior fiscalização e menos negligência na hora de apurar responsabilidades. A verdade é que a situação se agravou em 2022. O número de vítimas brutais por violência doméstica aumentou no ano passado em Portugal, incluindo homicídios sobre mulheres e sobre crianças relativamente ao período homólogo do ano anterior. Cresceu também o número de pessoas acolhidas na Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica e ampliou-se o número de episódios de atendimento através dos canais de teleassistência. Estas estatísticas dão que pensar. A violência doméstica é já hoje o crime que mais mata e que mais gera denúncias no nosso país. Quando não mata, fere. Por vezes, para toda a vida. Um país pacífico, fora de portas e fora do lar, mas com números que nos devem envergonhar quando as portas se fecham e as quatro paredes nos rodeiam. A juntar a tudo isto estão também em número crescente as agressões sexuais de menores em contexto familiar. E da mais violência invisível de todas, mas nem sempre por isso menos cruel. A violência psicológica, muitas vezes oculta entre as paredes de um lar que nada tem de feliz. A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, com a autoridade que lhe assiste por conhecer bem a situação no terreno, tem feito sucessivos alertas, lamentando que a retórica do Governo nesta matéria se traduza em tão magros resultados. Tudo poderia ser diferente se a maioria socialista não fechasse tantas vezes a porta às sugestões feitas nesta mesma casa, a Casa da Democracia, por conviver mal com a diferença e com a evolução. Aconteceu já com a Iniciativa Liberal, quando a maioria do PS, que se fez acompanhar pelo PSD e PCP, chumbou o projeto de lei da IEL, na qual pretendemos consagrar expressamente o crime da exposição de menor à violência doméstica, porque consideramos que esta situação merece tutela penal autónoma e que a redação atual do artigo 152 do Código Penal não tem sido interpretada de forma a acautelar devidamente esta matéria. Mas o curioso é que estes mesmos partidos que aqui votaram contra, votaram a favor na Assembleia Municipal de Lisboa uma moção da Iniciativa Liberal que pretende precisamente apelar à Assembleia da República à autonomização expressa do crime da exposição de crianças e jovens à violência doméstica, no sentido de garantir que estas crianças e jovens que presenciem esta realidade sejam seguras e adequadamente protegidas na lei penal. Estas recusas não nos fazem desistir, pelo contrário. Continuaremos a lutar para chamar à razão os deputados que neste Parlamento chumbaram o projeto. Estas recusas não nos fazem desistir, pelo contrário. Tanto que continuamos a dar o nosso contributo, tendo visto aprovado um projeto de lei que modificou o Código de Processo Civil, dispensando as vítimas de violência doméstica de comparecerem a audiências judiciais com o agressor para supostas tentativas de reconciliação, que esta Assembleia da República, e muito bem, equiparou a vitimização secundária. A nosso ver, estas questões são suficientemente importantes para ficarem fora de gavetas ideológicas e das habituais disputas partidárias, e especialmente quando ainda muito falta fazer na prevenção do crime, no intransigente combate à violência exercida sobre mulheres, crianças e pessoas idosas, na tolerância zero para acautelar situações de reincidência. Tudo isto, mas também no apoio jurídico e psicológico às vítimas, na formação especializada de profissionais nesta área, na sensibilização de magistrados para as consequências destes dramas. Aliás, a Iniciativa Liberal apresentou uma proposta no Orçamento de Estado para 2022 para a formação de magistrados nesta área.
na educação dos jovens, tantas vezes incentivados pela linguagem violenta em voga nas redes sociais. A violência doméstica não pode estar ausente das aulas de cidadania. É vital instruir os jovens para a não discriminação, marca essencial de qualquer plano educativo para os direitos humanos. Algo que nunca existirá no espaço público se não começar em casa. Mas quantas vezes não falámos nós já disto nesta mesma Assembleia da República? Recordo o recente debate aqui travado a propósito da celebração do Dia Internacional da Mulher, em que o tema voltou a estar em foco, as proclamações bem-intencionadas voltaram a ser escutadas neste plenário. Infelizmente, com poucos efeitos práticos fora das paredes deste edifício. Cada um de nós, no seu círculo social, deve começar por dar o exemplo. Dar o exemplo e ser um exemplo para os outros, especialmente para os mais novos, porque é a violência no namoro a porta de entrada para um pesadelo sem fim. É por isso tão importante dar e ser o exemplo para os mais novos. Alertar para a violência verbal, psicológica e física que são intoleráveis. Há que pôr fim a expressões que deixaram de fazer sentido no mundo interligado em que o sofrimento que se experimenta em privado não pode dissociar-se das prioridades na esfera pública. Expressões como quem está no convento é que sabe o que lá vai dentro, ou então, entre marido e mulher, não metas a colher. Há, sobretudo, que agir para que estes debates não se transformem em procedimentos ritualísticos vazios de conteúdo só para cumprir a agenda. Como dizia Almada Negreiros, quando eu nasci, as frases que iam de salvar a humanidade já estavam todas escritas. Só faltava uma coisa: salvar a humanidade. É aí que estamos. Há que passar das palavras às decisões concretas, passo a passo, mas sempre com firmeza, para que daqui a um ano possamos todos concluir que estas dolorosas estatísticas estão finalmente em regressão. Obrigada.